Com o avanço da tecnologia digital, as informações estão na palma da mão. Vídeos, e-books, tutoriais, podcasts. Mas de que serve tanta informação se nós não temos tempo para filtrar o que realmente é de qualidade? Os cursos à distância da Capta têm curadoria e são focados no desenvolvimento pessoal e profissional. No que você é bom, para a Capta te deixar ainda melhor. Modernize o seu conhecimento e aplique no seu dia a dia. Vem aprender com a gente, Capta, o portal do conhecimento. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O economista Otto Nogami fazendo algumas reflexões em torno do PIB. O advogado especializado em LGPD Paulo Perrotti falando sobre a possibilidade dos empresários terem benefícios fiscais através da Lei Geral de Proteção de Dados. O economista Alexandre Chaia analisando as expectativas da economia para o segundo semestre. E nesta semana, o presidente do SINP, Joseph Cury, recebe o general de divisão e chefe do Centro de Comunicação Social do Exército, Richard Fernandes Nunes. Fique conosco. O Produto Interno Bruto, o PIB, no primeiro trimestre deste ano, de 2021, apresentou um resultado de 1,2%. Resultado esse que surpreendeu o mercado no sentido de que as estimativas apresentavam uma projeção inferior a esse número de 1,2%. A grande pergunta que surge é por que essa boa performance da atividade econômica logo no início do ano? Várias são as razões. Uma delas diz respeito ao relaxamento do isolamento social, a outra, a perspectiva que o próprio mercado alimenta com relação à melhoria da nossa economia ao longo deste ano de 2021. Entretanto, ao analisar os resultados divulgados pelo IBGE, destacam-se alguns aspectos muito interessantes. O primeiro deles diz respeito ao volume de exportações. Exportações que, caracteristicamente, todo início de ano, apresentam uma boa performance. O segundo aspecto que chama atenção é o significativo aumento no volume de investimentos. Bom, qual a relação que nós podemos então estabelecer entre essas exportações e o volume de investimentos? A resposta está quando nós analisamos a performance do PIB sobre a ótica setorial. A agropecuária, ela apresentou um salto relevante, principalmente em função do aquecimento do mercado mundial com relação às commodities. Ora, à medida que o campo começa a ter uma boa performance, isso estimula os produtores a investirem. E isso faz com que, então, associado à própria taxa de câmbio, que apresenta uma moeda nacional desvalorizada, torna o nosso produto exportável barato. Então, o resultado desse 1,2%, ele pode ser explicado por esse aumento das exportações em função do crescimento da atividade agropecuária e, consequentemente, os investimentos, principalmente nesse setor. Essa característica é predominante em todo o início de ano. Por quê? Porque pesam indiscutivelmente as fortes exportações de produtos básicos, especialmente da soja. Nos outros trimestres, essas perspectivas não estão presentes, ou seja, observamos um leve desaquecimento da atividade do setor agropecuário, notadamente no que diz respeito ao setor exportador. Diante desse cenário, não podemos esperar a mesma performance para os próximos trimestres. Apesar das projeções das mais diferentes áreas econômicas apontarem inclusive crescimentos da ordem de 5% para este ano de 2021. Existem vários entraves nesse processo que devem ser considerados. Primeiro, no que diz respeito à eventual terceira onda da pandemia.
E o segundo aspecto mais relevante diz respeito ao colapso do setor energético. Se esses dois aspectos não forem equacionados, realmente o processo de crescimento da nossa economia, a recuperação, a retomada do crescimento, ela fica comprometida. Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Perrotti e hoje vamos falar sobre uma profissão nova. Sim, uma profissão nova que foi criada em razão de uma lei, a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela criou uma profissão chamada encarregado de dados, que veio da origem de uma mesma profissão chamada Data Protection Officer da Europa. E o que é esse encarregado de dados? Então você que é empresário, você que é industrial, se você coleta, trata ou armazena dados, você precisa ter uma pessoa que vai cuidar da privacidade de todos esses dados. Mas quais são as principais características dessa pessoa, né? Como é que ela tem que se portar? Ela é a pessoa que vai ser responsável por interagir com as autoridades, então a Agência Nacional de Proteção de Dados, o Ministério Público, a polícia. Essa pessoa também que vai entrar em contato com o titular do dado, quer dizer, quando um cidadão, quando um cliente, quando um colaborador, um empregado tiver uma dúvida de como você trata os dados dele, essa pessoa que vai responder as perguntas e as demandas dessas pessoas. E tem uma terceira responsabilidade também, que é a capacitação e educação dos fornecedores e dos colaboradores internos da empresa. Então ele tem que ter uma característica tecnológica e ele também tem que ter um dom um pouco jurídico. Ele tem que unir um pouco dessas duas funções, porque ele tem que ter, sim, uma capacidade de interagir com as pessoas e também, tecnicamente, trabalhar com segurança dos dados, porque ele se responsabiliza por isso, seja criminalmente e seja civilmente. Quer dizer, se ele agir com negligência, imprudência ou imperícia, ele pode sim vir a ser responsabilizado pelos atos que ele cometeu. O economista Alexandre Chai analisa as expectativas da economia para o segundo semestre, dado o atual cenário de crise que vivemos. Acompanhe. O primeiro semestre ele teve essa grande dificuldade por conta do gap que foi gerado na aprovação do auxílio emergencial, que fez com que as famílias perdessem renda. E a expectativa dos bancos é que no segundo semestre esse auxílio emergencial seja prorrogado, atingindo até o final do ano. Qual o problema desse gap que ocorreu no primeiro semestre que vai impactar o segundo para o setor real? Que muitas das famílias perderam renda e principalmente se endividaram para poder manter o nível de consumo. Esse endividamento vai demorar alguns anos ainda para ser resolvido e provavelmente vai diminuir a potência das compras que vão ocorrer no segundo semestre, principalmente para o setor de serviços, no setor de comércio. Então, o segundo semestre, apesar de ter a possibilidade de ter uma renovação do auxílio emergencial, muitos dos recursos que vão entrar vão ser utilizados muito mais para pagamento de dívida e para acerto das contas do que para consumo. O segundo ponto importante que pode impactar negativamente no segundo semestre é a inflação. O Banco Central trabalha com uma inflação crescente ainda, muito por conta do risco do dólar, que continua não caindo na velocidade esperada pela crise política que está ocorrendo com a CPI. Por último, a dificuldade que o governo tem ainda de vacinar com números totalmente não conhecidos. Tem estimativas de vacinação que vão desde toda a população sendo vacinada até outubro, até só em 2022, faz com que a incerteza do empresário em relação à retomada da vida normal dificulte seus investimentos e sua contratação, o que diminui o grau de renda das pequenas e médias empresas. Então, o segundo semestre, apesar de positivo, ser melhor que o primeiro, ainda é um desafio muito grande do ponto de vista de renda, de crescimento para os pequenos empresários. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o general de divisão Richard Fernandes Nunes, chefe do Centro de Comunicação Social do Exército, que nos honrou vindo direto de Brasília aos nossos estúdios. É um prazer tê-lo conosco, general. Prazer é todo meu, Joseph Kugan, é uma satisfação poder participar desse programa. Nós que agradecemos, muito obrigado. General, nós temos que
abusar um pouco desse conhecimento acumulado. O que vem a ser o sistema de comunicação do Exército? O sistema de comunicação social do Exército é um sistema de primeira ordem que tem mais de 800 agências distribuídas em todas as organizações militares do Exército no nosso país e inclusive nas adjutâncias que nós temos no exterior. Cada organização militar é uma agência de um sistema que tem por missão preservar e fortalecer a imagem do Exército. Essas agências têm perfis distintos em função da importância da organização, do porte da organização. Um exemplo aqui em São Paulo, o Comando Militar do Sudeste é uma agência de classe A, pelo porte, pela relevância, pela abrangência da sua atuação. Uma organização militar, tipo um batalhão, um grupo de artilharia, lá em Itu temos um grupo de artilharia, temos um batalhão em Campinas, são agências de uma classe mais baixa porque tem uma dimensão de atuação no que diz respeito à comunicação um pouco menor. Mas o importante é que todas estão integradas. E o Centro de Comunicação Social do Exército, o CECONSEX, é o órgão central desse sistema. E como esse sistema funciona? Ele funciona com base numa rede dedicada. A rede do sistema é uma rede própria onde trafegam as informações e os dados necessários, tanto de baixo para cima quanto de cima para baixo. Então, das agências partem notícias, partem fatos irrelevantes para a imagem do Exército e do órgão central emanam orientações, diretrizes para que todos possam comungar das mesmas ideias, das mesmas narrativas, das mesmas campanhas com os mesmos slogans e produtos e assim por diante. Então, é uma rede que funciona em tempo real, nós temos toda a informação necessária do que ocorre com as unidades do Exército a todo momento, isso chega ao comando do Exército e o CECONSEX, que é o órgão que eu chefio, o Centro de Comunicação Social, é um órgão de assistência direta e imediata ao comandante do Exército, a quem eu me reporto continuamente. Então, assim funciona. Toda essa comunicação social é sua responsabilidade, está sob seu comando nas 800 unidades. Está. Essas agências, como disse, são interligadas nesse sistema e nós temos o que chamamos um canal técnico. Não chega a ser um comando, quer dizer, é um canal técnico, é uma atividade específica. O comando continua fluindo naturalmente. Sim, claro, em cada nível. Claro. Mas a comunicação social, a imagem, acontece a mesma coisa com a inteligência. São sistemas que perpassam todas as organizações do Exército, de modo que a gente tenha uma capacidade de apoiar a tomada de decisão dos comandantes bastante abreviada. Quais são os meios de divulgação utilizados na área de comunicação social? Nós temos meios de grande abrangência. Nós temos meios digitais, um portal que tem uma quantidade de acessos mensais considerável, há quase 2 milhões de acessos. Neste portal, nós então ali inserimos as diversas plataformas que são utilizadas. Nas mídias sociais, nós temos as principais plataformas de mídias sociais, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Temos o próprio portal, tem um noticiário do Exército que nós veiculamos ali as matérias do nosso interesse. Nós temos um sistema de rádio verde oliva, de frequência modulada, com já 18 anos de atuação lá em Brasília, quase 19 anos em Brasília, e já expandindo para Manaus, onde isso é uma realidade há quase 2 anos. No ano passado, em Três Corações, em Minas Gerais, onde nós estamos na Escola de Sargentos. Esse ano vamos inaugurar a Rádio Verde Oliva em Resende, lá terra da nossa Academia Militar. Que coisa boa. E o ano que vem devemos ir para o sul do país, para Santa Maria. Então, temos uma revista, a Revista Verde Oliva, que é trimestral, também uma revista de grande qualidade, com a tiragem de 30 mil exemplares, além da edição eletrônica. E temos uma série de produtos, podcast, blog, que veiculam todos os conteúdos que são relevantes para a imagem do Exército Brasileiro. Qual a visão da mídia social na sua avaliação, general? A mídia social do Exército é um fenômeno extraordinário. Ele começou há 10 anos, mais ou menos, nós iniciamos com o Facebook e temos desenvolvido as mídias desde então. E nós chegamos a um entendimento, isso há 2 anos, que muito mais do que lidar com as mídias sociais de uma maneira tática, no dia a dia, nós tínhamos que ter uma gestão estratégica das mídias sociais. E temos feito assim. Hoje, o carro-chefe das mídias sociais do Exército, em termos de qualidade de veiculação, é o nosso canal de YouTube. Nós estamos nos aproximando de 900 mil seguidores. Queremos chegar a 1 milhão até o final do ano. É a nossa TV Verde Oliva. Que bom.
e ali nós temos uma veiculação de conteúdos de enorme qualidade, abrangendo a todas as áreas de atuação do Exército. O nosso Instagram é basicamente para difusão das atividades que a gente chama do braço forte, a operacionalidade do Exército. O Facebook, nós somos o órgão público com o maior número de seguidores do país, com quase 4 milhões. E o Twitter é aquela história, né? A gente precisa ter para manter esse veículo de informação, de notícias, mas sabemos muito bem a dificuldade que é controlar um perfil de Twitter nos dias de hoje, né? Com essa polarização. Controlar. Muito difícil. Então, impossível. mas nós temos hoje quase 8 milhões de seguidores, somando essas 4 plataformas mais o LinkedIn. É um número fantástico. Claro. A única força armada que tem números transparentes sobre isso, conhecida com números maiores que os nossos, é o Exército dos Estados Unidos. Não tem outro. Parece que a inteligência artificial está sendo utilizada nas Forças Armadas, na área de comunicação. Com que finalidade e se é real que está sendo utilizado? Nós temos algo inovador. Nós temos um chatbot, o Max. O que quer dizer Max? Módulo auxiliar de relações públicas, cujo principal objetivo, como chatbot que é tratar com determinados segmentos de público que são prioritários para nós. Quem são eles? Aqueles que têm interesse em ingressar no Exército, seja por meio de serviço militar inicial, seja por concurso para as escolas. O general Martinelli esteve neste programa, né, aliás, muito nos honrou com a sua participação. E teve uma grande repercussão a entrevista do nosso diretor de serviço militar. É um principal cliente, porque o Max, esse chatbot, ele orienta os jovens brasileiros a se alistarem para o serviço militar com uma série de diretrizes, de orientações. E também para as escolas. Esse ano nós fizemos uma experiência, essa plataforma foi o principal instrumento para as inscrições para o concurso da Escola de Sargento das Armas. Batemos um recorde. Parabéns. Quase 130 mil candidatos para concorrer a 1.000 vagas, né, na Escola de Sargentos, lá em Três Corações. Então, e o Max, por que ele é inovador e ele é único no mundo? Porque ele tem uma carreira virtual no Exército. Ele entrou como recruta e, à medida que ele vai aumentando a sua capacidade responsiva, ele vai também crescendo na carreira. Então, hoje ele já é um cabo. Ele já é cabo. É cabo e vai fazer o concurso da Escola de Sargentos. Então, ele vai passar, eu não tenho dúvida. Claro. E ele sendo aprovado, ele vai ser o Sargento Max. Quem é o Sargento Max? O Sargento Max Wolff Filho é um herói brasileiro da Segunda Guerra Mundial, que morreu nos campos de batalha da Itália. Então, nós vamos fazer com que algo inovador, tecnológico, moderno, se reporte a algo que nos é muito caro como instituição armada, que são os valores, as tradições e a nossa história. Que coisa Ele vai bonita. homenagear o Sargento Max Wolff Filho. Coisa bonita, muito bom. Como é que se dá essa comunicação estratégica? A comunicação estratégica é algo que nós precisamos desenvolver a nossa própria definição. Se nós buscarmos a definição de comunicação estratégica no meio corporativo, no meio político, econômico, nós vamos encontrar uma série grande de definições. Nós buscamos a nossa definição. O que é comunicação estratégica para o Exército? É uma ampliação do conceito da comunicação social, incorporando a gestão estratégica das mídias sociais pela relevância que tem no mundo de hoje. É algo muito mais sofisticado e disciplinado, que nós temos que disciplinar o emprego das mídias sociais. Não pode ser algo aleatório, a critério de cada organização do Exército, a critério de cada militar. Isso precisa ser gerido a partir da cabeça do sistema. E sistematização das relações institucionais, né? As relações institucionais de uma instituição como o Exército Brasileiro, elas se dão em todas as direções. Nós nos relacionamos com o mundo político, com o mundo econômico, com o mundo jurídico, com o mundo acadêmico, com o mundo empresarial, com todos. Então, é importante que isso seja sistematizado para que os objetivos estratégicos do Exército, que constam do nosso plano estratégico, sejam mais facilmente alcançados. Aí nós temos a definição de comunicação estratégica para nós. É uma comunicação alinhada, integrada, sincronizada para que nós possamos alcançar os objetivos estratégicos do Exército. Quais são as prioridades? As prioridades, no momento, são definidas por cada sistema que a instituição tem. Então, nós temos, para cada sistema, um órgão central que trabalha em proveito desses. O Exército Brasileiro tem 15 objetivos marcados no seu plano. Então, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, as relações com a Federação das Indústrias
com a Federação de Agricultura, a relação com as universidades aqui de São Paulo, com o Parque Tecnológico de São Paulo. Então, são tantas as atividades que nós, na verdade, deveríamos definir 15 prioridades, porque para cada objetivo estratégico nós temos que ter uma prioridade de relacionamento. A internacionalização, as relações da internacionalização, isso vem ocorrendo? Muito. Isso é fundamental para um país como o Brasil e para o exército de um país continental como o brasileiro, que tem atribuições de toda a ordem. A comunicação para o público interno e para a sociedade brasileira continua sendo prioritária. É lógico, nós temos que falar, nós somos o exército do Brasil. Claro. Nós somos o exército do povo brasileiro, nós temos que falar para a nossa sociedade. Mas há determinados temas que exigem de nós um olhar para o exterior, produzindo em outros idiomas, porque o português realmente, às vezes, nos causa dificuldade de inserção em determinados ambientes. Nós precisamos inserir determinados conteúdos em outros meios. E nós temos tido uma participação internacional relevante em missões de paz pelo mundo todo. Temos parcerias. Realizamos recentemente um exercício nos Estados Unidos com o Exército americano, um exercício aqui no sul do Brasil com o Exército argentino. Temos missões de paz em países africanos. Então, é importante que a gente mostre para o mundo aquilo que nós temos feito, e inclusive dentro do nosso território. Claro. A Operação Verde Brasil, na Amazônia, é importante que a gente passe um produto em primeira mão, sem determinados filtros, para que esses públicos saibam exatamente o que temos feito, né, com um olhar que nós entendemos que é aquilo que temos realizado com muito sucesso. Operação Acolhida em Roraima, que tem se dirigido ali aos migrantes da Venezuela. É importante que a gente comunique isso para o mundo sem determinados filtros. Claro. Que nós sejamos capazes de sermos sujeito, né, e não apenas objeto da comunicação. Importantíssimo. Nossa última pergunta, chegamos ao final do tempo. Covid, o papel das Forças Armadas na Covid. Essencial. O Exército Brasileiro e as Forças Armadas, no seu conjunto, preserva vidas. O Exército Brasileiro tem preservado vidas. Nós temos apoiado todo o processo de vacinação. Os indígenas do nosso país têm sido vacinados eminentemente por mãos militares, porque temos transportado e vacinado os nossos indígenas. Nós temos transportado alimentos para as comunidades mais carentes, inclusive aqui em São Paulo. Né? Nós temos instalado hospitais de campanha, nós temos conduzido campanhas de conscientização, nós temos realizado uma série de ações em proveito da sociedade brasileira e a mão amiga do Exército não tem deixado de ser estendida ao nosso povo. Então, nós temos a convicção que o Exército brasileiro tem preservado vidas e talvez a ideia mais contundente em relação a isso é a nossa campanha de doação de sangue. Nós temos uma campanha chamada Ajudar a Estar no Nosso Sangue. Essa campanha já vinha há algum tempo, em anos anteriores, só que com a Covid nós intensificamos e potencializamos. No ano passado, foram mais de 40 mil doações de sangue só de militares do Exército. Que maravilha. E vamos bater esse ano esse número. General Richard Fernandes Nunes, chegamos ao final do nosso tempo, queremos agradecer sua participação, seu brilhantismo, esse serviço de utilidade pública, de transmissão do importante papel das Forças Armadas e desejar pleno êxito nessa jornada tão importante e parabenizá-lo por isso e agradecer a sua participação. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! Com o avanço da tecnologia digital, as informações estão na palma da mão. Vídeos, e-books, tutoriais, podcasts. Mas de que serve tanta informação se nós não temos tempo para filtrar o que realmente é de qualidade? Os cursos à distância da Capta têm curadoria e são focados no desenvolvimento pessoal e profissional. No que você é bom, para a Capta te deixar ainda melhor. Modernize o seu conhecimento e aplique no seu dia a dia. Vem aprender com a gente, Capta, o portal do conhecimento.